Bom dia pessoal, então sejam bem-vindos novamente ao nosso segundo vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver então uma introdução geral à disciplina de algoritmos e programação em termos do conteúdo, o que a gente vai ter uma visão geral, digamos assim, do início dessa disciplina, certo? Então, para começar falando sobre algoritmos e programação, a gente sempre traz esse conteúdo aqui para lembrar como que a gente usa um computador, né? Então, um computador, frequentemente, ou até um smartphone, pode ser também, né? A gente usa para executar aplicativos, tipo editor de texto, planilha eletrônica, banco de dados, a gente usa o Gmail, o browser, né? Muitas das coisas que a gente faz hoje em dia através do navegador para jogos. E esses são aplicativos que se executam no computador. Mas o computador ele pode ser usado também para se escrever programas, para se escrever esses programas que a gente utiliza normalmente para executar, certo? Então, o que faz o computador, a atuação do computador, é que ele tem diferentes tarefas, né, que são, digamos assim, os diferentes programas que estão executando, certo? E cada um desses programas, se a gente olhar lá dentro dele, é uma sequência de instruções, certo? É como se fosse uma receita do que o programa tem que fazer a cada passo de tempo, certo? E essa receita é dada para o computador e o computador vai executando essa sequência, certo? O que a gente chama de sequência correta de instruções. O que faz, quando deve fazer, certo? Então essas instruções, quando a gente olha lá o programa do computador bem baixo nível, ele nada mais é do que instruções lá em códigos zeros e uns, certo? Algo muito distante do que a gente consegue escrever e manifestar através de uma linguagem, certo? Então, a gente precisa ter uma linguagem para escrever essas receitas, certo? Para descrever esses passos mais específicos que o computador deve fazer. Então, aqui tem uma receita de cookie só para lembrar como é que seriam esses passos, né? Então, para vocês verem que essa receita de coisas que a gente dá para o computador para ele fazer não é muito distante da nossa realidade, certo? Então, uma receita de cookie, certo? Onde aqui nós temos os ingredientes, certo? Os diferentes ingredientes no eixo vertical, em cada linha é um ingrediente. E a parte que eu quero chamar a atenção para vocês são os passos, certo? Então, tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo. Então, essa seria a receita para se fazer um cookie, certo? Então, se a gente fosse pensar que isso aqui pudesse ser manipulado por um robô, por exemplo, essa seria a sequência de passos, né, que o robô deveria fazer para se obter um cookie, certo? Ou um monte de cookie, certo? Então é mais ou menos nesse espírito de definir esses passos que a gente traz a atividade de programação, certo? Então, voltando a falar de computador, né? O que faz um computador? O computador hoje ele é visto como uma máquina universal e a ideia é fazer com que um computador possa computar qualquer coisa, certo? Claro que existem limites de coisas que o computador pode computar, então existe todo um ferramental teórico aí que foi estabelecido por Turing para dizer o que é computável e o que não é computável, certo? Então, essa ideia, assim, o Turing trouxe, né, que foi uma pessoa bem preponderante na computação, certo? Ele trouxe o que a gente chama de máquina universal de Turing, certo? Que nessa máquina abstrata, tinha basicamente uma fita, como se fosse uma fita infinita, certo? Onde para cada posição dessa fita a gente pudesse gravar zeros ou uns, certo? Então ela é infinita tanto para a esquerda quanto para a direita e a computação ela é guiada como um diagrama de transição de estados, onde para eu ir de um estado para o outro eu vou verificar a fita, o valor que lá está registrado e tomar a decisão de ir para um outro estado desse meu diagrama de transição. Então essa era a máquina universal de Turing, que depois foi utilizada para se inspirar, para se construir computadores atuais. É por causa disso que os computadores, nas arquiteturas atuais, têm então a memória, que seria a representação da fita, e esse diagrama de transição, digamos assim, é o programa do computador, certo? É ele que representa o programa, o que ele tem que ficar trocando de estado. E quem executa isso é a máquina de Turing, né? No caso, o processador. Então, assim, para a gente programar as coisas, a gente precisa sair então da nossa linguagem humana ou natural, que seria digamos assim, a forma como a gente pensa, como a gente deve imaginar a solução de um problema,
E a gente tem que codificar essa linguagem humana através de linguagens de programação para transformar a nossa ideia, digamos assim, em alguma coisa capaz de fazer em linguagem de máquina ou binária, certo? Então essa é o papel da linguagem de programação, ela é central, né? Então a gente sempre utiliza uma linguagem de programação para fazer essa transição da nossa ideia para o computador consegue executar. Então dentro das linguagens de programação a gente tem uma série de modelos e paradigmas, certo? Onde esses modelos tentam esses paradigmas tentam atender a diferentes domínios de problemas, certo? Então, assim, a grosso modo, a gente pode dividir esses paradigmas em dois, o modelo imperativo e o modelo declarativo, certo? No modelo imperativo, a gente tem o programa, ele nada mais é do que uma sequência de comandos que efetuam transformações sobre dados, sobre aqueles dados que estão na memória. Então, o programa deve ler o dado da memória, depois ler o outro dado da memória, faz a soma, depois imprime o resultado na tela, certo? Então a gente está imperando sobre o computador, a gente diz exatamente o que o computador tem que fazer. Então nesse modelo imperativo a gente tem dois paradigmas, tem o paradigma procedural, que é baseado em procedimentos, em funções, então assim, são coisas bem estabelecidas, mais focada no código, certo? E um outro paradigma que é um paradigma orientado a objetos, e esse aqui é mais orientado aos dados, mas ainda assim ele é o modelo imperativo. E do outro lado dessa faceta, a gente tem um outro universo de linguagens de programação, que são linguagens dentro do modelo declarativo, certo? Essas linguagens, elas não têm o conceito de sequência de comandos, certo? Basicamente, a gente diz como que tem que ser a solução, e a própria linguagem, lá dentro dela, tem uma forma de construir a solução para nós, de verificar se aquela solução ela é verdadeira, certo? Então isso tem dois paradigmas, o mais comum é o paradigma funcional, hoje está cada vez mais preponderante esse paradigma funcional, porque é mais fácil programar no modelo declarativo, a gente não precisa especificar o passo a passo, a gente diz, aplica essas funções e isso, o sistema de execução ali, o computador, vai dar um jeito de resolver. Mas a gente tem também um outro paradigma, que é o paradigma lógico, que ele foi muito utilizado no passado, ele ainda continua presente, ainda mais com essa questão de inteligência artificial, a gente tem esse paradigma. Então, na nossa disciplina, só para dar um enfoque maior, a gente vai se focar, então, no modelo imperativo, certo? Dentro do paradigma procedural, que essa é a linguagem C. A linguagem C é uma linguagem procedural imperativa, certo? Dentro dessa classificação aí. Então, no modelo procedural imperativo, certo? A solução é implementada através de ações, certo? E essas ações, que seriam os passos da nossa receita, se vocês lembrarem da analogia que a gente fez antes, elas são executadas sequencialmente. Então, eu faço uma coisa atrás da outra. E a ideia desses passos executados sequencialmente segue os princípios do que a gente chama de programação estruturada. Por que a programação ela é estruturada? Porque a gente vai ter construções da minha linguagem que vão permitir eu fazer laços, fazer condições, fazer elementos básicos para eu construir um programa mais complexo, certo? Então a gente vai sempre utilizar a programação estruturada para se fazer a implementação de uma solução na linguagem C, por exemplo, que vai ser aquela que a gente vai utilizar na nossa disciplina. Então tem vários conceitos relacionados a isso, sobre variáveis, atribuição, sequenciação, e as linguagens procedurais mais comuns, só para trazer um panorama um pouco maior aqui, a gente vai utilizar a linguagem C, mas também tem Pascal, Java é uma linguagem imperativa com orientação a objetos, Algol, Fortran, PL1, Basic, Ada, tem várias outras aí. Realmente tem um universo bem grande de linguagens de programação que seguem o modelo imperativo. Bom, então a relação à programação estruturada, como eu falei antes, se refere a essas técnicas de construção de soluções, né, para estruturar, são técnicas, formas, elementos básicos para estruturar e codificar o programa, certo? Ele vai limitar, de certa forma, a nossa capacidade de expressão na hora que estiver fazendo a programação, certo? Mas ela vai permitir, então, a gente usar estruturas de controle bem específicas, formas de modularizar o meu programa, certo? Para eu dizer, essa parte do meu programa faz, por exemplo, a leitura do teclado, essa parte aqui faz a leitura do mouse, essa parte faz a geração dos gráficos. Então a gente tem módulos dentro do meu programa, que cada um é responsável por fazer uma coisa diferente.
E eu tenho a utilização de identificadores, comandos específicos, estruturas de codificação, como é que eu faço alinhamento, a separação entre os programas. Digamos, isso é referente à forma como o programa está escrito, como que a gente lê ele. E também regula esses critérios, né, de programação estruturada, regula como que eu tenho que documentar o meu programa. Então, o meu programa vai ser uma receita e eu vou botar comentários, digamos assim, dentro do meu código para dizer, não, isso aqui vai fazer isso. Para que uma outra pessoa que estiver lendo o meu programa possa entender melhor o que o meu programa está fazendo. Certo? Então, tem vários objetivos. A ideia da programação estruturada, que é o que a gente vai trabalhar ao longo de todo o semestre, é ter uma metodologia bem disciplinada de programação, certo? Para que a gente consiga construir sistemas que são grandes por equipes de programadores potencialmente grandes também, e que essas pessoas consigam entender o código que as outras pessoas estão fazendo. Porque é muito fácil, em qualquer linguagem de programação, fazer um código difícil de ser lido, certo? Por outra pessoa. Então, a ideia é a gente usar essa metodologia disciplinada para fazer com que a gente consiga trabalhar em equipe e consiga fazer com que o código produzido por uma pessoa siga um padrão, digamos assim, que é o padrão daquela equipe, certo? Então, isso aumenta a produtividade do programador e diminui a complexidade do programa, para que a gente consiga fazer programas cuja complexidade, em termos de funcionalidade, é grande, né? Mas na hora de codificar, essa complexidade não seja muito grande. E, ao mesmo tempo, também a gente tem por objetivo aumentar a confiabilidade, né, e a legibilidade do código. Certo? Isso acaba lá no final, quando a gente está fazendo testes dos programas, facilita a manutenção desses programas. Bom, então como é que funciona a elaboração de um programa? Vou trazer um exemplo aqui para vocês. A gente vai partir sempre de um problema, certo? Qual que é o problema que eu quero resolver? E eu vou usar então um processo chamado de decomposição do problema ou estruturação para se fazer uma análise dele, certo? Para entender como que esse problema ele se manifesta, qual que é os componentes dele, e depois de fazer essa análise bem criteriosa, para entender qual que é o problema, que é uma boa parte do trabalho é entender qual que é o problema, a gente faz essa análise e propõe uma solução. E essa solução vai ser feita vai se manifestar através de um algoritmo, certo? E esse algoritmo vai ser já na prática os passos da minha receita para resolver aquele problema. Então ele ainda é abstrato, ele não está em nenhuma linguagem de programação. Isso aí é uma coisa que a gente pode exercitar no nosso cotidiano. Eu tenho um problema qualquer da minha casa, por exemplo, eu faço uma análise do problema e depois eu penso nos passos que eu teria que fazer para resolver aquele problema, certo? Isso sem falar em programação ainda. A programação é realmente a última etapa desse processo, é quando o meu algoritmo, eu já estou satisfeito com ele, aqueles passos da minha receita de maneira abstrata já estão ok, aí eu codifico o programa, eu escolho uma linguagem de programação, porque eu tenho um monte de linguagem de programação para escolher, eu escolho uma, certo? E programo, eu codifico, escrevo o meu programa para que um computador consiga então depois fazer digamos assim, a execução da solução que resolve aquele problema, certo? Então, assim, como não elaborar um programa, isso muitas vezes a gente tem um problema, a gente nem pensa em como é que é muito o problema, a gente já sai programando, certo? Isso é uma coisa bem comum quando a gente está aprendendo a programar, a gente, tem um problema que eu já quero sair programando. Só que isso, em geral, é um método ruim, embora ele seja rápido, né? Tipo assim, se o problema não é tão grande, talvez seja a forma mais eficiente, mas frequentemente os problemas tendem a depois mudar ligeiramente, ou coisas que a gente não antecipou, porque a gente não fez análise, né? Podem fazer com que a primeira versão do meu programa eu tenha que simplesmente descartar ela e aí fazer todo o processo. Então, em geral, a gente recomenda não sair programando, certo? Direto, pensar bem antes, pensar nas possibilidades, fazer a análise, certo? Isso é um processo bem positivo, que depois, quando a gente estiver trabalhando com problemas maiores, que potencialmente são resolvidos por programas, por algoritmos grandes, nesse caso vai valer a pena ter feito todo esse processo, porque a gente vai fazer com que a nossa solução seja mais durável, digamos assim, certo? Bom, depois que eu tenho um programa, certo? Agora eu vou passar um pouco dessa parte de elaboração. Depois que eu tenho esse programa pronto, certo? Vamos supor que eu usei o método correto, que é esse aqui, né? Eu fiz a análise, fiz o algoritmo e eu tenho o programa está pronto, certo? Esse programa, então, ele foi codificado numa linguagem de programação e a gente a gente dá um nome para isso, esse nome se chama programa-fonte, que seria o código-fonte
do meu programa, certo? Muito frequentemente a gente trabalha com código aberto, aí tem várias aplicações de código aberto, então esse código aberto seria o código-fonte do programa, seria qual é o passo a passo feito, certo? Já nem mais em algoritmo, é realmente o código, certo? Então, para a gente poder executar esse programa, a gente tem que passar por uma ferramenta chamada compilador. E essa ferramenta chamada compilador, o que ela vai fazer? Ela vai traduzir o programa-fonte, o código-fonte, na nossa linguagem de programação, na linguagem de máquina, certo? E a linguagem de máquina é respeitando as instruções que o processador do computador sabe interpretar, certo? E esse programa em linguagem de máquina é o que a gente chama de programa executável, que esse seria o nome que a gente dá, ou o binário executável. Por que a gente chama de binário? Porque frequentemente o programa em linguagem de máquina é uma sequência de zeros e uns, já não é mais aquele código que uma pessoa consegue ler lá com condições, com variáveis, com nomes, certo? Isso já desapareceu porque o processador do computador não precisa ter esses nomes para executar, então ele só precisa de zeros e uns. Então por isso que a gente chama de binário executável, né? Mas de uma maneira mais geral, o programa executável. Então o compilador é uma peça central, então para cada linguagem de programação a gente tem um compilador diferente, embora tenha alguns compiladores que são sofisticados o suficiente para conseguir compilar diferentes linguagens. Então, lá na aula prática vocês vão ter vou ter que instalar um compilador para se fazer essa tradução do programa-fonte que a gente vai escrever na linguagem C para o programa executável que vai ser possível de ser executado no computador de vocês, certo? Então, essa é uma peça central. Então, se a gente entrar e ver de uma maneira geral, digamos assim, como é que funciona esse processo, certo? Então, a gente vai lá codificar esse programa-fonte, certo? Isso a gente faz nós, seres humanos, isso ainda não tem nenhuma inteligência artificial para codificar, então por enquanto é a nossa criatividade que gera o programa-fonte, certo? Esse programa-fonte, então, ele é passado pelo processo de compilação, pelo compilador, e dentro do compilador a gente tem, então, uma série de verificações sintáticas para ver se a sintaxe do programa está correta, se eu for fazer uma analogia português, se as frases estão com sujeito, verbo e predicado, certo? E se a sintaxe está correta, então o compilador gera o programa objeto, que seria o binário executável, e aí depois da gente ter o binário executável, a gente faz testes, e esses testes é para verificar então se a execução está correta. Se ela estiver correta, aí terminou, quer dizer que a gente conseguiu resolver o problema que a gente queria resolver com esse programa. Se caso a execução não estiver correta, a gente tem que passar então por um processo de correção semântica que volta a codificar. Então a gente fecha o ciclo e aí recomeça tudo de novo, certo? Então, frequentemente a gente codifica, compila, verifica se a execução foi correta, se a execução não foi correta, recodifica para corrigir, certo? Isso a gente pode fazer várias vezes até atingir uma saída correta do meu programa, né? Tem o compilador, ele pode atuar auxiliando a gente nisso também. Então, como o compilador verifica se a sintaxe está correta, se ele achar que ela não está correta, ele nem gera o binário executável, o programa executável. Então, ele para por aqui e já permite a gente corrigir, ele vai forçar a gente corrigir o programa-fonte. Então, isso acontece, por exemplo, se eu vou fazer a analogia de novo com o português, se eu fiz uma frase e eu esqueci o verbo da frase. Então, uma frase incorreta, porque toda frase tem que ter um verbo, certo? Eu estou assumindo uma situação hipotética aqui, né? Então, o compilador detecta a ausência do verbo e diz para nós, olha, está faltando um verbo aqui. E aí a gente vai ter que codificar novamente o programa para corrigir isso. E o compilador ele é específico o suficiente para dizer em qual linha do meu programa está o problema, certo? Então, esse ciclo aqui ele pode ser um ciclo bem longo, né? Até a gente ficar totalmente satisfeito com a saída, né? Bom, como é que funciona então o processo de geração desse programa, né? Então, essa aqui seria a visão geral envolvendo o compilador, né? Mas se a gente for fazer um passo antes ainda, antes de partir já, eu tenho o programa-fonte codificado, vocês lembram lá da análise e definição do problema, né? Que é aquele gráfico lá anterior que a gente viu. Então lá a gente faz a análise e definição do problema, a gente projeta o algoritmo, certo? Que seria a sequência de passos da minha receita, isso de maneira bem abstrata, isso eu posso fazer no papel, certo? Sem o computador,
Eu recomendo fortemente vocês fazerem isso, porque isso vai trazer com que a gente consiga visualizar no papel mesmo ali qual que é o meu algoritmo. E eu posso, inclusive, mesmo no papel, fazer uma validação do algoritmo, que a gente chama de teste de mesa. Imaginar que eu, pessoa, sou o computador e estivesse executando esses passos do algoritmo, certo? Então eu vou obedecer exatamente a sequência que eu coloquei ali, certo? De cada dos passos e verificar se está certo ou não. Então isso aqui já permite eu refinar o meu projeto do algoritmo até chegar num ponto que, não, está bem robusto, está funcionando bem, então agora eu vou para o computador, ligo o meu computador e vou fazer a tradução do algoritmo, certo? Daquilo, dos passos que eu coloquei, para a linguagem de programação, certo? Então certamente aqui vai ter o que o processo se chama codificação do programa, né? Então aqui tem uma certa complexidade em fazer isso, porque a gente precisa saber bem a linguagem, né? E a gente precisa saber o que o algoritmo que a gente fez, né, descreve, né? Então fazer um mapeamento disso não é uma coisa trivial. E frequentemente a gente pode colocar passos no meu algoritmo que são muito complexos, que são assim, imprime na tela um gráfico, certo? Imprimir na tela um gráfico é uma coisa muito complexa de se fazer, certo? Mas para o nosso algoritmo tá bom, mas na hora que eu vou codificar isso para uma linguagem, como é que eu vou fazer imprimir na tela um gráfico, certo? Então eu preciso conhecer bem a linguagem de programação, as bibliotecas auxiliares, tudo isso, para eu poder conseguir fazer um algoritmo que seja, digamos assim, mais fácil de se fazer codificação. Então isso aqui existe uma dependência, e essa dependência ela vem com a experiência da pessoa que está projetando o algoritmo e fazendo o programa, né? Aí depois que eu codifiquei, daí eu entro naquilo que a gente acabou de ver aqui, que esses passos. Eu tenho o programa codificado, faço compilação, faço testes, faço depuração. A depuração seria verificar durante a execução se o meu programa está correto ou não, se ele não está fazendo alguma escrita de variável errada. Faço execuções do meu programa, certo? Então, eventualmente, depois disso, eu posso chegar, não, mas meu algoritmo estava errado. E aí eu tenho que reprojetar o meu algoritmo. Mas isso só acontece se eu fiz uma análise e definição não muito boa do meu problema, certo? Se eu fiz uma análise de definição do meu problema, vai limitar as ocasiões onde a gente, lá da execução, a gente percebe que o algoritmo estava errado. Se o algoritmo estava errado, tem que voltar para teste de mesa. E aí eu disse, eu me esqueci de um caso, mas é porque eu fiz a análise, eu me equivoquei na análise e definição do problema, né? Então esses seriam os passos, né, de geração do problema. Então, assim, se a gente olhar para a análise e definição do problema, essa é a parte primordial, né? Veja só, é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Me deram um problema, eu tenho que imaginar um algoritmo. Então, primeira coisa é ler atentamente o enunciado do problema, se ele está escrito, né? Se ele é só oralmente passado para nós, a gente tem que colocar no papel para entender bem, certo? E a gente tem que entender bem qual que é o problema. Identificar nesse processo quais são os dados de entrada, certo? Identificar as saídas. Os dados de entrada seriam as informações que são fornecidas para o meu programa, digamos assim. E identificar, dado um problema, quais são as saídas, os resultados esperados do meu programa. E depois, saber bem qual que é o meu objetivo, né? O que a solução do meu programa tem que fazer, certo? Como que eu transformo as entradas em saídas, certo? Esse é o objetivo. E nesse processo, tentar identificar se existe algum tipo de valor ou dado intermediário que vai estar dentro do meu programa, mas não necessariamente nos dados de entrada nem nos dados de saída. É uma coisa intermediária que aparece só lá no meio, certo? E um dos passos fundamentais da análise e definição do problema é tentar quebrar esse problema em subproblemas, que são problemas menores, mais fáceis de resolver, certo? Então, em vez da gente se defrontar diante de um problema, a gente vai tentar quebrar esse imenso problema em probleminhas e tentar resolver passo a passo eles para que a solução passo a passo deles resolva o problema de uma maneira geral, certo? Então esse é um processo super importante que ele diz respeito a essa geração, né? Quão rápido ou quão bom vai ser o meu projeto de algoritmo em função dessa análise aí do problema. Bom, então só para ilustrar para vocês um pouco esse processo, né, a gente traz um problema bem simples aqui, um problema exemplo, que é ler dois valores informados pelo teclado. Então a pessoa vai digitar dois valores no teclado e a gente vai calcular e informar a soma destes valores, certo? Então a gente tem que primeiro pensar
qual que é o objetivo, certo? Então, olhando para cá, o objetivo é informar a soma dos dois valores lidos. Essa seria a saída, seria o resultado da soma. E a minha entrada seria os dois valores numéricos. Então, para simplificar, a gente vai assumir que esses dois valores numéricos já estão, digamos assim, já estão lidos do teclado. Vamos abstrair a parte do teclado, porque isso envolve passos extras, digamos assim. Então, se a gente pensar em projeto de algoritmo, certo? No projeto do algoritmo, a gente vai definir então o algoritmo como sendo aqui soma 2, onde a gente vai ter 5 passos. O primeiro passo é ler o primeiro valor, depois a gente lê o segundo valor, a gente dá nomes para esses valores, por exemplo, o valor A e o valor B, são os dois valores de entrada, e aí depois eu calculo, e isso aqui é o cálculo da saída, percebam bem, eu estou querendo escrever a soma, que a soma é a minha saída, certo? Do meu programa, então eu vou fazer então a soma dos dois valores, e o resultado da soma dos dois valores eu vou escrever em soma, certo? E o passo 4 vai ser escrever soma na tela do computador, ou na impressora, ou na tela do celular, certo? Então, isso seria, digamos assim, faria o objetivo, teria as entradas e a saída, certo? E nesses 4 passos. E o último passo, que é sempre bom deixar explícito, é terminar, certo? Então, essa seria o que a gente chama de linguagem algorítmica, porque notem que esses passos é como se fosse uma receita de bolo, certo? Eu tenho passo 1, passo 2, passo 3, isso não está numa linguagem de programação, está numa linguagem abstrata que a gente pode definir quais são os comandos, que a gente pode dizer aqui ler, escrever, tem esse comando aqui de, digamos assim, pega o resultado do que está à direita e coloca no que está à esquerda. Então esses são comandos que a gente pode facilmente, aqui, por exemplo, em vez de escrever dessa forma, a gente poderia ter escrito soma A com B e coloca o resultado em soma. Então isso poderia ser o passo 13. Para simplificar, a gente escreveu dessa forma. Mas isso aqui, em princípio, qualquer pessoa pode ler, certo? A gente não precisa saber a linguagem de programação para escrever um passo a passo assim. E aqui do lado direito do slide, a gente tem o que a gente chama de fluxograma, certo? Que seria o que o nosso computador hipotético, que no caso, no meu teste de mesa vai ser eu mesmo, vai fazer, né? Então ele começa, ele tem um início, ele faz o primeiro passo, que é ler A, depois ele lê B, depois ele faz o terceiro passo, que é soma, e escreve soma, e depois termina. Então a gente tem as elipses representam passos importantes no fluxograma, que é o início e o fim. Esses retângulos meio caídos aqui, agora não lembro o nome, eles são passos de entrada e saída, então aqui eu estou lendo dois valores e escrevendo um valor aqui. E o que é o retângulo aqui, esse seria um passo, um comando, digamos assim, de uma operação aritmética, por exemplo. Então, um fluxograma é sempre interessante de a gente construir. No caso aqui é um fluxograma bem sequencial, né? A gente tem início, lê A, lê B, soma. Então a gente não consegue pular. As flechinhas aqui representam para onde que a gente tem que ir. Então a gente começa em início, vai para ler A, depois vai para ler B e assim por diante. Bom, então, depois que a gente tem o algoritmo, eu acho que esse algoritmo aqui ele está bem, eu estou satisfeito com ele, né? Porque ele consegue resolver o problema, que é esse enunciado aqui. Aí eu vou fazer a codificação, certo? Então aqui para ilustrar a codificação, eu vou trocar um pouco de tela aqui, eu vou ir para a tela que tem o código do meu programa, que vocês estão vendo aqui. Ó. Então esse programa, ele vai pegar 2 inteiros, vai somar e exibe o resultado na tela. Então notem que isso eu coloquei em um comentário, que já está escrito na linguagem C esse programa, né? Então o comentário começa com essa barra asterisco e vai até asterisco barra. Depois eu tenho aqui uma instrução de inclusão de uma biblioteca, certo? Do cabeçalho de uma biblioteca, que é representado por esse arquivo aqui. Então, o arquivo stdio.h. Então, esse arquivo tem uma série de funções lá, especialmente a função printf, certo? E aí depois tem o programa que a gente escreveu, certo? Propriamente dito. Então, ele tem uma função main, que é a função principal. E aí depois eu tenho a declaração de variáveis, que vão ser, digamos assim, os valores de entrada, né? Com as entradas, digamos assim, vou trocar aqui, e eu tenho a variável soma, que vai ser a declaração dessa variável soma com a saída, certo? Aí vocês vão me perguntar assim, mas o que é esse int aqui? Isso aqui é o tipo da variável, quer dizer que é um tipo inteiro,
certo? Ou seja, 0, 1, 2, pode ser negativo também. E aí depois eu tenho aqui, ó, o ler A lá do meu algoritmo, eu simplesmente escrevi aqui A igual a 2, ou seja, eu vou pegar o valor 2 e vou colocar dentro do A. E depois eu tenho o 3 para colocar em B, eu faço a soma e vou imprimir na tela o resultado, certo? Isso é o que se faz aqui nessa última função. Então, só para ilustrar um pouco como é que funciona esse processo, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Deixa eu ver se vai funcionar. Só um pouquinho que eu estou configurando aqui. Então, nessa nova tela aqui eu tenho então aqui o meu código, certo? O meu terminal, que depois eu vou compilar para ilustrar para vocês. E eu tenho aqui em cima um negócio para fazer o desenho. Então, nesse caso aqui, o meu programa, certo? Que vai ser, que é o que está aparecendo aqui na tela para a gente, ele vai ter então duas variáveis de entrada. Então, eu vou botar ali a entrada, certo? A entrada vai ser o A e vai ser o B. E quando eu faço a declaração, como eu fiz aqui, ó, que eu botei declaração de A e B, é como se eu criasse, então, duas caixinhas. Uma caixinha vai ser a caixinha A e a outra caixinha vai ser a caixinha B, certo? E essas caixinhas, então, vão poder conter os valores inteiros para representar o A e o B, certo? Aqui eu escrevi em letra maiúscula, mas imagine que isso aqui é letra minúscula, certo? Além disso, eu estou declarando uma variável soma, então eu vou ter soma, que vai ter então a sua caixinha também, certo? E quando eu faço então o comando A igual a 2, o que esse comando vai fazer? Esse comando vai vir e vai escrever então 2 dentro da caixinha do A. Quando eu faço B igual a 3, eu vou fazer então a colocação do valor 3 inteiro dentro da caixinha do B. E aí quando eu vou para o comando da soma, o que acontece? A gente vai pegar o A e o B, ou seja, o conteúdo dessas duas caixinhas, o 2 e o 3, eu vou somar, eu vou ter o valor 5, e esse 5 vai ser escrito, então, dentro da minha caixinha da soma, certo? Então, quando eu vou para a minha última função aqui, ó, que é a função do resultado da soma, isso aqui basicamente é uma função que vai consultar o valor da caixinha soma e vai colocar no lugar desse %d aqui, certo? Então, se eu for fazer a compilação desse programa aqui, ó, vou fazer gcc programa.c, certo? Que é o nome do meu código, que está escrito no programa. Vou salvar esse programa. Compilo ele, então vou usar o meu compilador chamado GCC, e vou passar o programa como parâmetro. E ao executar ele vai me dizer resultado da soma 5, certo? Que é exatamente o que ele imprimiu aqui. Então notem que aqui ficou colado com a saída do meu terminal aqui, porque eu esqueci de quebrar a linha. Então eu posso colocar aqui um quebra-linha, que isso aqui é um caractere que representa quebrar a linha. Então agora, como eu modifiquei o meu programa, eu vou ter que recompilá-lo, certo? E executar novamente ele. E executando ele novamente, a gente imprime então o resultado da soma 5, e aqui a gente tem uma quebra de linha que faz com que o meu terminal possa continuar depois a partir dessa linha aqui, certo? Então essa é a forma, digamos assim, da gente ver esse desenho que eu fiz para vocês. É como se fosse uma representação da nossa fita, lá da máquina de Turing, e da nossa memória, certo? Então a nossa memória é como se tivesse caixinhas para conter esses dados, certo? Então agora eu vou voltar para os slides aqui para ilustrar para vocês a continuidade aqui do material, certo? Então voltando para os slides aqui, então a gente viu essa parte do programa em C, certo? Então se a gente for pensar no projeto do algoritmo, que a gente fez nesse exemplo já, o algoritmo, então, vai ser uma sequência finita e lógica de comandos, ou aqui a gente está chamando de instruções, ou passos básicos, eu até prefiro chamar de passos, né, que são especificados de acordo com uma determinada linguagem. E essa linguagem, ela pode ser a nossa linguagem natural. A gente fez ali o projeto do algoritmo em português, então a gente pode usar a língua portuguesa para se fazer os passos do meu algoritmo, né? E esse algoritmo ele vai servir para resolver um determinado problema. Então, para cada problema, a gente tem uma solução, essa solução é implementada através de um algoritmo. Então, um dos passos fundamentais na construção desse projeto de algoritmo é determinar quais são as ações, né? Quais são os passos que vão levar ao resultado. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que exercitar no nosso dia a dia e diz respeito ao que a gente chama de pensamento computacional, né? Identificar as ações
e a sequência dessas ações para obter o resultado final. Como transformar as entradas nas saídas desejadas, né? E a construção do algoritmo, né, vai descrever quais são esses passos, né, que vão levar à resolução do problema. Então aqui tem um outro exemplo bem regional, digamos assim, aqui do sul do Brasil, que representa a necessidade de fazer, como se faz um mate, né? Então a gente esquenta a água, enquanto a água está esquentando, a gente coloca a erva mate na cuia, depois a gente põe a mão do lado e tomba a cuia um pouco para poder assentar a erva, depois a gente coloca a água, deixa um pouco a erva absorver a água, coloca a bomba com a parte superior tampada, e aí depois, quando a água começou a apitar ali, quer dizer que chegou na temperatura certa, lá 70 graus, aí a gente serve o mate e aí pode tomar. Então notem que esse passo a passo aqui é uma coisa natural do nosso cotidiano. A gente sempre tende a fazer as coisas passo a passo, né? De uma maneira, de uma sequência, né? Uma sequência de passos. Então, fazer algoritmos é a mesma coisa. A única diferença é que, ao invés de a gente pensar que vai ser um ser humano que vai fazer, porque aqui certamente é um ser humano que está fazendo, a gente pensa que é um computador, certo? Então, o computador vai ter passos lá que ele saiba fazer de maneira mais eficiente, então a gente vai pensar nos passos que o computador pode fazer. Então, a importância de definir esses algoritmos é bem fundamental, né? Então, definir a sequência finita por quê? Porque a gente não pode fazer uma sequência infinita de passos. O programa ele tem que terminar. Então, ele tem que ter uma sequência finita de passos, né? E essa sequência ela tem que ser uma sequência lógica de passos básicos, né? Tem que fazer sentido. Por isso que a gente diz uma sequência lógica, né? Para resolver um problema específico. Então, a gente vai usar uma determinada linguagem para resolver um determinado problema. Bom, então os objetivos, ao longo da disciplina, a gente já falou isso lá na nossa primeira videoaula, né? É justamente exercitar, trabalhar o que a gente chama de pensamento computacional, que é o computational thinking, que é como a gente vai olhar para um problema e pensar em quais são os passos para resolver aquele problema. Então essa habilidade é uma coisa que a gente tem que exercitar no cotidiano, certo? Eu realmente motivo vocês a tentar pensar nos problemas do cotidiano como passos a passos que potencialmente poderiam ser executados por um computador, né? Isso vai ajudar vocês na disciplina e a gente vai trazer vários exemplos aí ao longo das aulas para ilustrar isso, certo? Então o algoritmo, se a gente for pensar finalmente, né, ele tem um estado inicial, que seria, digamos assim, lá no nosso fluxograma seria o primeiro estado dele, né? E depois vai ter uma sequência lógica infinita de ações, né? Que seriam os comandos, que são claros e precisos. E esses comandos, essa sequência, seria o nosso fluxo de execução. Então a gente vai ter uma sequência de comandos, a gente vai poder ter seleções condicionais, a gente vai poder, essa ação aqui, esse passo, eu só quero executar se essa condição for respeitada, certo? E eu posso ter iteração também, quando eu quero repetir uma ação. Então, por exemplo, se eu quero fazer com que eu fique pintando uma parede, por exemplo, eu não vou pinta cada uma verticalmente, cada uma das minhas colunas da minha parede. Eu vou, na realidade, fazer um laço, enquanto existirem colunas na minha parede, eu pinto. Então, a minha ação de pintar, ela é única no meu código, no meu algoritmo, certo? E eu tenho essa estrutura de iteração, que vai me fazer com que eu repita aquela ação várias vezes. Então ela tem, obviamente, dados de entrada, como a gente já falou, dados de saída e um estado final previsível, né? Certo? E um outro aspecto também, uma propriedade importante, é que esse algoritmo tem que ser eficaz. Então eu posso ter um algoritmo lento, um algoritmo rápido, e a ideia é a gente ter um algoritmo que seja rápido, certo? Então isso a gente não vai se focar muito, porque se a gente for ficar se preocupando com quanto eficaz é o meu algoritmo, isso pode diminuir a minha criatividade, digamos assim. Então a gente sempre pensa, claro, de fazer um algoritmo bom, mas a parte de eficácia, isso a gente vai ver mais lá na frente, isso tem a ver com o compilador, com a forma como a gente programa depois, certo? Bom, então, só para terminar a aula de hoje, então, normas importantes para algoritmos, né? Identificar, dar um nome para o algoritmo é uma coisa importante. Por exemplo, lá no algoritmo da soma, a gente põe lá, algoritmo soma 2, certo? Que é bem específico, né? Incluir no início do algoritmo a finalidade, através de um comentário, explicitando as entradas e saídas.
usar apenas um comando por linha. Então, se vocês forem fazer na folha de papel, por exemplo, cada linha vai ter um comando. Usar a indentação. Então, se eu tenho um comando que é um subcomando, certo? Eu vou colocar ele mais para dentro da minha linha e vou usar essa indentação, digamos assim, para dizer quão importante é esse comando. E utilizar adequadamente espaços, linhas em branco para aumentar a legibilidade, né? Bom, então era isso, pessoal. A gente termina por aqui. A gente vai dar continuidade, então, na próxima videoaula aí sobre esse assunto de como... A gente vai entrar no principal assunto, que é como ver as primeiras estruturas da linguagem C, e a gente sempre vai fazer essa ponte com algoritmos, já que algoritmos é uma parte fundamental dessa disciplina também. Bom, então eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.